Boa tarde, Abramucci! Boa tarde! E aí, tudo bom? Boa tarde, gente! Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Uma pergunta que eu quero que vocês respondam, tá? Podem responder em voz alta. Eu quero saber o seguinte. Quando eu falo no nome Chico Anísio, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Professor Raimundo? Cabra bom? Que mais, gente? Vampiro brasileiro? Salário ó? Ok. Maior humorista do Brasil. Tudo isso procede. Agora a gente pode resumir Chico Anísio em uma palavra. Sucesso. Chico Anísio é exemplo de sucesso. Agora, é diferente de fama, né? Porque fama é uma coisa, como ele falou, uma coisa efêmera, né? Hoje em dia, com a internet, é relativamente fácil você se tornar uma pessoa famosa. Mas você se manter ali dentro da sua área por tantos anos é realmente uma coisa complicada e requer muita coisa, muito esforço. E vocês vão ficar sabendo agora como Chico Anísio se manteve no topo da sua carreira por muitos anos. Então eu convido vocês agora a fazer uma viagem, onde através de exemplos de resiliência, dedicação, trabalho em equipe, senso de sociedade, Chico Anísio se tornou um dos grandes exemplos, um dos grandes ícones da nossa cultura popular. Então vamos lá para o início. Maranguape, 1931. Chico Anísio nasceu em Maranguape, nessa pequena cidade do interior do Ceará, onde ele viveu por 7 anos ali. E ali foi como se fosse o Éden da vida dele. Ele foi muito, muito feliz ali. E essa aqui, ó, a primeira casa de Chico. Chico Anísio nasceu nessa casa, e essa casa ainda existe em Maranguape, onde foi feito um pequeno centro cultural em homenagem a ele. Dona Aidê, minha avó querida, deu luz a Chico Anísio naquela casa, coitada. Eu falo coitada, porque imagina naquela época você ter um parto em casa, um parto normal, e você dá a luz a um bebê com aquela cabecinha, com aquele joelhinho, aquelas 2 orelhas de abano, coitada. O garoto foi quase tirado a fórceps. E mal sabia ela quem é que estava chegando no mundo. Mas o universo sabia, a natureza sabia, porque no momento que ele nasceu, tinha uma mangueira na frente da casa dele, e uma revoada de pássaros chegou e começou a piar de uma forma incrível, fazendo uma sinfonia e uma coisa assim inacreditável. Era a natureza saudando essa figura muito especial que chegou ao nosso mundo. Olha aí está a família Anísio aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Viu? Lúcio Mauro tinha razão, né? Esse aí é o pequeno Chico Anísio aqui, ó. Os Oliveira Paula, meus tios queridos, minha avó, meu avô. E aqui está o seu Francisco Anísio de Oliveira Paula, que tinha uma frota de ônibus. Esse aqui foi o primeiro comediante da família. Esse cara aqui não trabalhava com nada artístico, mas a genética começou aqui. Pra você ter uma ideia, quando meu pai estourou no rádio, ele perguntou assim: meu filho, que você escreve essas besteiras que você escreve no rádio, eu entendo, mas há quem lhe pague. Uma grande figura, dono de uma frota de ônibus, e a frota de ônibus pegou fogo, não tinha seguro, eles tinham uma vida muito confortável em Maranguape, e aí viraram pobres da noite para o dia. Tiveram que ir para o Rio de Janeiro, e o jovem Chico chegou no Rio de Janeiro, não tinha a menor pretensão de ser artista, queria estudar direito, queria ser criminalista e tal, mas o talento já era, desde muito cedo, notório. Gostava de imitar as pessoas, imitava os parentes, celebridades.
imitava os professores, até que um dia, minha tia querida, tia Lília, que foi a maior fã dele, virou e falou: Anísio, você gosta de imitar as pessoas, por que você não aproveita que estamos aqui no Rio de Janeiro e vai fazer teste no rádio? Você tem que entrar para o rádio. E foi a grande incentivadora dele. A maior fã da vida de Chico Anísio foi a tia Lília. Aí você vê como é importante esse tipo de incentivo, sabe? Uma pessoa que te incentive, uma pessoa que te bote para cima. Ele era um garoto muito franzino, apanhava muito na infância, tinha autoestima muito baixa, sabe? E essa pessoa aqui foi extremamente importante na vida dele, que foi a pessoa que falou: Anísio, vai lá, que você vai conseguir. O que ele fez? Se inscreveu num programa de calouro. Mas olha só o pensamento dele. Se inscreveu num programa chamado Papel Carbono, que era um programa de imitações na Rádio Nacional. A Rádio Nacional era como se fosse a TV Globo hoje. Era uma monstruosidade. Não existia TV na época. E o Papel Carbono era, com toda certeza, o maior programa de calouros daquela época. Ele podia ter ido em vários outros, não é verdade? Tinha vários outros programas em rádios muito menores, com muito menos visibilidade, mas não. Ele escolheu ir no maior de todos. Olha aí, ó, se nivele por cima. Dentro de toda a insegurança dele, lá no fundinho, ele sabia que ele tinha condição de fazer uma coisa grandiosa. Se inscreveu no Papel Carbono e foi para lá. Primeira grande lição de Chico: cuidado com o boicote. Porque na hora que ele estava esperando lá sentado para entrar, já na rádio, ele perguntou: que merda que eu estou fazendo aqui? Podia estar em casa agora estudando, fazendo minhas coisas, e vim me inscrever nesse programa onde eu vou ter uma exposição absurda. Isso aí você tem que tomar muito cuidado com o boicote. Eu já me peguei muito com isso. Observem sempre, quando você tem uma coisa muito legal para acontecer na sua vida, que você está para dar aquele passo, a tendência sempre da gente é desistir. É querer pular fora daquilo, porque lá no fundinho, a gente sabe que pode se dar muito bem naquilo, e você pode, você vai se arriscar. Você vai ter que se arriscar, né? Olha aí, a vontade de desistir era maior do que ficar, e muito mais do que a coragem de enfrentar aquela plateia cheia num programa que todo mundo escutava. Ele estava louco para sumir dali. Ainda mais porque ele não estava acostumado, né, a se apresentar em público. Olha aí, segunda grande lição de Chico: enfrente seus medos. Foi o que ele fez. Ele estava ali com aquelas borboletinhas no estômago, sabe? Isso é uma coisa que acontece até hoje. Você, quando vai entrar em cena, como eu estava ali parado, naquele segundo ali antes de entrar, eu estava com essa mesma situação. Que merda que eu vim fazer aqui, né? Dá aquele friozinho, dá aquela mãozinha suada, mas você tem que passar por isso. Isso é importante, que é o que vai te, sabe, que vai te levantar. Então ele segurou o medo, porque programa de calor naquela época, o nível era muito bom, sabe? E nesse dia, tinha uma cantora lírica que entrou antes dele. E você entrar depois de cantora lírica é um perigo, porque ela dá aquele agudo no final e impressiona muito o jurado, sabe? Outra coisa muito complicada em programa de calor é criança. O apelo da criança é muito difícil. Sempre quando tem uma criança, escolhem a criança, né? Programas de calor, olha só que fofa, né? Olha como ela rebola a bundinha, 8 anos de idade, descendo até o chão, mas isso tudo cativa o público, sabe? Então, esse grande figura aqui, ó, Renato Mursi, um grande homem de rádio, apresentador do Papel Carbono, falou no microfone: senhoras e senhores, cópia número 5, Francisco Anísio fazendo várias imitações. E aí ele entrou, respirou fundo e arrasou. Ele deu um show, foi extremamente aplaudido. Extremamente aplaudido. E aí, olha só, terceira grande lição de Chico: saber agregar valor. Porque o que ele fez? Naquela época, os imitadores, eles só imitavam. Entrava, fazia uma imitação, fazia uma voz aqui, fazia outra voz. Ele falou: não, vou fazer o seguinte, vou inovar. Eu vou pegar vozes que eu sei imitar e vou fazer esquetes com duas, três personalidades conversando, e vou botar humor na imitação, né? Tipo, Roberto, você sabe que eu não quero mais saber de mulher. Eu só quero ver uma mulher agora daqui a 10 anos. Olha ali, Silvio. Olha ali que loira maravilhosa que está passando ali. Oi, como 10 anos passa rápido, hein? Oi.
Então ele veio com esse tipo de sketchzinho. E funcionou muito. Funcionou demais, foi extremamente aplaudido. Aí ele foi para a final. Olha só o que aconteceu. Ele foi para a final com um cara que também fazia imitação. Só que esse cara imitava um caminhão descendo uma ladeira. Imagina só você se preparar, pensar num sketch legal, treinar as vozes, né? Que imitação é muito treinamento. E você vai dar de cara na final com um cara que imita um caminhão subindo a ladeira. E tem o risco de perder para esse cara, né? Aí no final Renato Mursi fala: bom, agora para escolhermos os últimos 2 finalistas, cada competidor vai ter que fazer uma imitação diferente, uma imitação que não foi feita antes. Beleza. Chega o cara do caminhão e fala: vou imitar agora um gato e uma gata dando uma furunfada. Imagina isso no final dos anos 40. Para tudo! Quase tiraram a rádio do ar. E aí, por causa dessa... Não foi uma piadinha, era o que o cara ia fazer, né? O cara foi desclassificado e ele venceu o programa de calouros. E olha aí, porque estava preparado. Se preparou, se organizou e conseguiu. O cara, coitado, era o que ele tinha, né? É o que ele tinha para apresentar. Deu de frente com um cara que, fora o talento absurdo, se preparou, porque só o talento não basta, né, gente? Só o talento não basta. Você tem que se dedicar, você tem que se preparar, porque senão não dá, sabe? E aí ele saiu de lá muito feliz, falando: pô, agora estou, né? Estou consolidado já. Começou a participar de todos os programas de calor do Rio de Janeiro, ganhava todos os programas ele ganhava, ao ponto de ser proibido de participar. Porque falaram: não, esse rapaz não dá. Esse rapaz, ele vem aqui, ganha, não dá, já tá covardia isso aqui. Foi para São Paulo participar dos programas de lá, ganhou todos, foi proibido de participar dos programas de São Paulo também. E voltou achando que estava com a bola toda, né? E aí veio a primeira grande frustração. Deu de cara com a realidade. Né? Foi tentar o mercado mesmo, se deu mal. Não conseguia nada. Aí pensou: vou começar a continuar aqui com o meu curso de Direito, para me formar, que eu quero ser criminalista e tal. Mas mesmo assim, o que ele fazia? Ele trabalhava como office boy. Então ele ia, enquanto ele ia de uma repartição a outra, um banco a outro, ele ia num negócio que se chamava Cine Passatempo. Chamava-se Cineac Trianon. Cine Passatempo era o seguinte: ficava um cinema o dia inteiro com uma programação ininterrupta, que passava trailer, jornal, esporte, desenho animado, curta-metragem. E ele ficava sentado lá, observando os locutores e os atores para poder imitar e aperfeiçoar as imitações dele. E o que ele fazia também? Todo dia, ele ficou durante 1 ano. Todo dia. Ah, não, eu botei isso aqui, gente, eu esqueci. Porque, na verdade, eu achei também, quando eu era moleque, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui sou eu. Ó, eu fiz blackface, tá vendo? Ó. Hoje em dia eu ia estar preso, né? Com toda certeza. Eu achava que, pelo fato de ser filho de Chico Anísio, eu achava que eu estava com a vida ganha também, né? Pô, eu sou filho do homem, cara. Quebrei a cara, né? Ser filho de Chico Anísio me abriu muitas portas, com toda certeza, mas passou da porta ali e o negócio era comigo. Foi difícil, mas foi bom. Foi bom para aprender. Então, olha aí, persistência. Persistência sempre. O que ele fez? Passava todo dia, durante 2 anos, todo dia, ele ia numa rádio, tentar falar com o diretor artístico de lá, e o cara não recebia ele. Todo dia, ele já estava íntimo da secretária, né? Fulana, espreme esse cravinho nas minhas costas, assim, nesse nível, sabe? E aí, cara, teve um dia que o cara saiu e falou: rapaz, vem cá, te vejo todo dia aqui, o que você quer aqui? Ele falou: quero entrar para o rádio. Aí o cara falou: no rádio todo mundo quer entrar, o que você tem aqui para me oferecer? Falou: eu sou comediante e imitador. Ele falou: vamos fazer o seguinte, não conheço seu trabalho, mas eu gostei da sua persistência. Isso aí realmente foi uma coisa que me cativou. Bola um programa para a gente fazer aqui, não tem dinheiro, não vou te pagar, tá? E você bola um programa, a gente coloca aqui quarta-feira à noite no ar, vamos ver o que é que dá. 4 programas, beleza, traz aqui semana que vem para mim. Ok. O que ele fez? Chegou em casa à noite,
Escreveu os 4 programas naquela noite. No dia seguinte, estava na mesa do cara. No dia seguinte. Por que eu botei isso aqui? Ah, tá. Porque uma situação que eu passei também. Eu fiquei durante 1 ano na Herbert Richards como peru de dublagem. Ficava lá, entrava nos estúdios, falava com o diretor, falava com o diretor, fazia um teste aqui, fazia um teste ali, nada. Até que eu fiz um teste com um cara chamado Mário Monjardim, o salsicha do Scooby-Doo, lembra dele? Scooby-Doo, meu filho, onde está você? Ele gostou de mim, me pegou pelo braço, entrou numa sala, falou para a secretária, seu Herbert está aí? Falei, Herbert? Eu achava que o Herbert Richards era só o nome da empresa, né? Versão brasileira, não existia o Herbert Richards. O cara foi e me contratou, agora 1 ano de ralação. Resultado, ele levou lá os programas para o cara, chamava-se Parece, Mas Não É, um programa de imitações. O programa ficou durante 4 semanas no ar e foi um grande fracasso. Na verdade, nem foi fracasso, foi totalmente transparente. Ninguém falou bem, ninguém falou mal, nenhum patrocinador se interessou. Na rádio também não criou nada, assim, não criou emoção nenhuma. E aí, o que aconteceu? 6ª grande lição, aposte em você. Ele falou, não vou parar. Continuou, ficou muito frustrado. Ficou frustrado demais. Mas, realmente não parou. Coloque em ação. O que ele fez? Chegou em casa aquela noite, ele podia ter esperado 1 semana. O cara falou, traz aqui semana que vem. Não. Chegou em casa à noite, preparou tudo, no dia seguinte o negócio estava na mesa do cara. Não deu certo, 2ª grande frustração, mas faz parte, né? Olha, e nesse dia ele desistiu. Olha só o que ele disse. Desisti de ser artista, não havia razão em continuar, se de graça eu estava saindo caro. Como imaginar ser possível viver disso? O que ele falou? Vou parar com esse negócio, vou voltar para os meus estudos e vou ser advogado, que é o que eu quero fazer, que é uma profissão de verdade, e é o que a minha família apoia. Bom, o final dessa história vocês sabem, né? Ele não virou advogado. Por nosso bem. Imagina Chico Anísio advogado, né? Data vênia, excelência. Imagina só, né? Em vez de falar protesto, ele ia falar calada. Ainda bem que ele não foi advogado, não é verdade? E aí ele tem a história do tênis. Chico Anísio se tornou artista porque ele esqueceu o tênis. Ele foi jogar uma pelada no campo do Fluminense, no Rio, e o campo era de grama. Jogava descalço. E aí cancelaram lá, não sei porque não podia jogar aquele dia lá, passaram por um campo de terra. Ele falou, vou passar em casa para pegar o tênis, porque campo de terra tem que ser de tênis. Quando ele chega em casa, tia Lupe, querida, Lupe Giliotti, irmã dele, chega e fala assim, Anísio, estou indo lá na Rádio Guanabara fazer um teste de radioatriz, quer ir comigo? Ele falou, vou embora, topo. Avisou lá que não ia poder jogar pelada e foi para a Rádio Guanabara fazer um teste de locutor e de radioator. Ficou em 3º lugar como radioator e em 2º lugar como locutor. Um doce para quem imaginar quem ficou em 1º lugar. Mas fui eu. Agora imagina o naipe, hein? 1º lugar, Silvio Santos. 2º lugar, Chico Anísio. 1º lugar como radioatriz, Fernanda Montenegro. Sentiram o nível da coisa? Aí foi para Guanabara, ficou trabalhando lá durante um tempo, e ele escrevia nessa época 13 programas sozinho. Um detalhe importante, ele tinha 17 anos. Imagina o que é para uma pessoa você escrever 13 programas sozinho. Programa de humor, programa de auditório, policial, programa de tipo romance na madrugada, de músicas, programa infantil. O cara era realmente uma máquina, uma coisa muito fora do comum. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo lá, acho que, sei lá, uns 2 anos, bateu de frente com um diretor lá, com um chefe lá. 8ª grande lição, antes de tudo, administre seu tempo. Foi o que ele fazia para conseguir realizar essas tarefas todas. Existiu uma organização
né? Aí entra muita disciplina. Você, quando trabalha autônomo, é complicado, né? Porque você não tem aquela rotina pré-estabelecida por uma empresa. Então, ele tinha de manhã, escrevia os programas dele. Eu nunca mais esqueço, minha vida inteira, de manhã, era aquele tec, 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 tec da máquina de escrever, o tempo inteiro escrevendo, o tempo inteiro amanhã. Nas outras horas, tinha que assistir coisa, tinha que ler livros, né? Isso é muito importante, para estar antenado dentro de tudo, ver filme, assistir programa, no caso, ouvir programas de rádio, né? Então, ele administrava muito bem o tempo dele para conseguir gerenciar aquele furacão de criatividade que ele tinha. Então, se você é autônomo, isso é extremamente importante. Você tem que ter uma disciplina, faça o seu roteiro para você poder render da melhor forma possível. Olha, ele só queria que o dia tivesse mais 2 horas para ele poder conseguir realizar tudo aquilo que ele queria. 9ª grande lição, entre de cabeça. Foi o que ele fez. Se entregou totalmente. Não é à toa que tinha disposição para escrever 15 programas dentro da grade de uma rádio. Se envolva, faça com paixão e brilho no olho. Isso faz muita diferença. Quando você faz a coisa com paixão, não só o resultado vai ser melhor, mas como as pessoas notam isso, você vai ser mais notado, com toda certeza. Quando não houver lugar nem no 5º lugar do pódio, mantenhamos a dignidade fora dele. Foi quando ele saiu dessa rádio. Foi mandado embora, porque bateu de frente com o chefe. Isso é uma outra coisa também, que causou a 3ª frustração dele, que foi ser mandado embora dessa rádio. Aquela coisa, a gente tem um CEO, a gente tem um chefe escroto, isso acontece demais. Você tem que entrar no lance ali, né? Porque é o cara que manda. E aconteceu comigo agora há pouco tempo, tinha um diretor na Globo, que não era líder, ele era chefe, um cara extremamente desagradável, que não acatava ideia nenhuma. Mas o que você faz? É o teu chefe, cara. Então você tem que segurar a onda aí, a não ser que você tenha realmente uma coisa melhor para fazer, né? Aí você vai, bate de frente e pula fora. E foi o que eu falei aqui, gerenciar temperamento. Coisa difícil. E bate muito no ego, né? Ego é uma palavrinha pequena. Nunca vi uma palavra tão pequena que causa tanta celeuma. Ego é uma coisa extremamente tóxica e improdutiva. Enfim, saiu de lá e falaram para ele: Anísio, estão precisando de gente lá na Rádio Clube de Pernambuco, em Recife. E eu indiquei seu nome, eles estão precisando dar uma renovada lá na programação, eles precisam de sangue novo lá. E, cara, já que você está desempregado, vai para lá, cara. Vai para lá que eles estão precisando, indiquei seu nome, eles te querem. Maravilha, chegou lá, como uma promessa, ele não era ainda o Chico Anísio, né? Era um cara muito jovem, um cara proeminente, mas não tinha o nome que ele veio a ter depois. E aí chegou lá, aconteceu uma coisa muito chata, que foi todo mundo olhando de cara feia para ele. Porque um cara com aquela quantidade de criatividade já chegou lá causando. O pessoal não gostou muito. Foi bem difícil para ele. Ele falou que passou 6 meses ali de perrengue. Mas também tinha certeza da vitória, né? Falou, vou continuar aqui porque eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar lá. Mas foi muito difícil. Aí entra uma coisa também, que é isso aqui, ó, o novo assusta. É complicado. Um cara com o talento dele causou muito incômodo. E aí também, o que acontece? Os chefões lá, os diretores lá, não souberam também agregar ele. Tinha que ter feito uma preparação melhor, explicar quem ele era, falar, gente, está chegando esse cara aqui, e vamos ter paciência, porque sempre é uma linguagem nova, uma pessoa nova que está vindo de fora. E o Rio de Janeiro, naquela época, já era, né, a comparação do Rio com o Recife era um disparate enorme. O cara que está vindo do Rio e tal, não souberam fazer esse approach, né, essa chegada dele de forma adequada. E foi muito ruim para ele. Ele ficou muito chateado, falou, cara, vou ter que ir embora, estou sofrendo muito aqui, meu trabalho aqui não está rendendo. E aí, o que acontece? Tio Elano, o irmão dele, ó, irmão mais velho dele, a cara dele, ó, ligou para ele e falou, Anísio, a Rádio Tupi quer você aqui. Eles estão reformulando aqui o elenco deles,
E ele falaram no seu nome, pode vir, porque eles querem você aqui. Maravilha. Chegou para o diretor da rádio lá de Recife e falou, olha, eu estou voltando para o Rio. A gente já viu que não deu certo aqui. E então eu estou indo aqui, eu vou rescindir o contrato. Aí o cara falou, e a multa? Ele falou, que multa? Falou, você tem mais 2 anos e meio de contrato aqui? O contrato era de 3 anos. Falou, tem uma multa aí. Quando o cara fez os cálculos lá, era uma coisa astronômica. Era um valor assim absurdo que ele não tinha nem como pensar em pagar aquilo. O acordo dele foi o seguinte, eu vou pagar em programas então. Eu vou ficar mandando programas para vocês aqui, pago com trabalho. Aí teve que ficar durante 2 anos e meio mandando programas do Rio para a Rádio Clube de Pernambuco. E aí eu pensei assim, pô, o que você fez? Perguntei para ele, né? Você pegava os programas que você escrevia no Rio e mandava para lá, né? Ele falou, não. Eu escrevia programas diferentes. Falei, mas como assim? Por que você não pegava os programas que estava escrevendo no Rio e mandava para lá? Você fez programas novos? Falei, fiz programas novos. Mas naquela época não tinha nem satélite, não era uma coisa nacional. Quem ouvia uma não ia ouvir outra. Você podia ter pego os mesmos programas e ter mandado para lá. Olha lá, o que ele falou? Ó? A importância do exercício e do autodesafio. Ele falou, por que eu vou mandar uma coisa usada se eu posso criar uma coisa nova? Você tem que ter muita disposição para criar, para fazer um negócio desse. Porque, teoricamente, não precisava. Né? E assim foi feito. Chegou na Rádio Tupi, no Rio, Paulo de Gramont, que era o diretor artístico de lá, falou, Anísio, eu estou te contratando aqui, você vai escrever 3 programas, eu quero você também como ator. Você vai trabalhar como escritor e como ator. E você vai ter total autonomia aqui para você fazer o que você quiser, para você escrever o que você quiser. E nós vamos já redigir o contrato. E você volta aqui amanhã de manhã para ir no DP, traz os seus documentos, que você já assina o contrato, você já é da casa. Pô, maravilha, né? Sonho, cara. Disse Guiarone, um grande parceiro dele. Chico Anísio nunca perdeu um minuto que pudesse dedicar a seu trabalho, a seu sonho e a seu semelhante. Seu semelhante, com certeza, era o público, né? Que já começava a ficar de olho nele. Né? Foi nesse momento, mais ou menos, a transição, onde ele foi começando a ter realmente destaque com seu público. Ele saiu da Rádio Guanabara e disse essa frase aqui, ó. Dinheiro não aceita desaforo, não se ganha amanhã o dinheiro que se dispensa hoje. Falar isso como se ele fosse um grande empreendedor, né? Que o meu pai tinha de talento para fazer arte, ele tinha péssimo tino de empreendedorismo. Mas mesmo assim, uma frase bonita, né? Saiu da rádio, parou ali na Praça Tiradentes, onde era o point dos artistas na época, ficou sentado ali, olhando as estrelas, pensando, conseguir o que eu queria, né? Um bom contrato numa rádio, para eu poder fazer o que eu quiser, ter minha autonomia. Ficou olhando ali os teatros, o público, o movimento das pessoas entrando nos teatros, os bares, ali, o Praça Tiradentes no Rio, era um point assim, muito boêmio, né? Levantou para ir embora para casa, e você vê como é o acaso. Ele normalmente saía por essa rua aqui, resolveu ir pegar o bonde, numa outra rua, um caminho que ele nunca fazia. Quando ele está andando por essa ruazinha, ele ouve assim, garoto! Quando ele olha, quem era? Falando do acaso, né? Mas quem era? Esse cara aqui, ó. Haroldo Barbosa. Esse cara aqui, ele era o cara do humor. Não era ator, não atuava, mas escritor. Grande escritor de humor. Falou, garoto, tá vindo de onde? Está indo para onde? Falou, não, estou indo para casa. Eu estou saindo aqui da Tupi, da Rádio Tupi, onde amanhã de manhã eu venho aqui para assinar o contrato com eles. Ele falou, não, você não vai não. Como não vou? Acabei de conseguir o que eu queria, o que eu sonhava, você não vai. Você vai comigo para a Rádio Mairinque Veiga. Estamos reformulando lá todo o elenco e eu quero você lá. Nossa Senhora. Isso aí era como você sair da Rede TV para ir para a Globo, sabe?
Era uma diferença incrível. E esse cara aqui, meu Deus, ele era o grande cara top do humor. E aí vem importante, olha aí. O que é bom sempre pode ser melhor. Né? Já estava feliz ali e aparece um negócio desse. E falando aqui da mentoria. Mentoria é uma coisa extremamente importante. E foi esse cara que foi o grande mentor dele. Falou, você vai sentar do meu lado, ali na sala de redação, e eu vou te ensinar tudo da arte de escrever programas engraçados. E assim foi feito. Haroldo Barbosa se tornou o grande mentor dele. E me lembro, já em 1970 e pouco, a gente no Jockey Club do Rio, onde a gente tinha cavalos de corrida. Haroldo Barbosa era um grande turfista, adorava a corrida de cavalo. E o meu pai, já Chico Anísio, né? E eles trocando figurinha, eles trocando ideia, um dando ideia para o outro, né? Na verdade, depois ele veio também a se tornar meio que um mentor do Haroldo Barbosa. E aí ele falou assim, Anísio, eu vou escrever um programa agora aqui de rádio chamado A Cidade Se Diverte. Eu vou criar um personagem para você. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquela voz rouca que você faz, esse personagem vai ser um professor. E ele vai arguir os alunos mais burros da face da terra. Vamos chamar esse cara de Professor Raimundo. Chico fala, nunca paramos de aprender. Olha aí. O que ele disse de Haroldo Barbosa? Foi o primeiro cara a acreditar nele como ator de texto de humor. E olha quem ele criou. Esse foi o primeiro Professor Raimundo, já na TV. Incrível, né? E foi uma grande virada, porque esse aí foi o primeiro e o último grande sucesso da carreira dele. Foi o Professor Raimundo. E aí ele teve que se adaptar a novas tecnologias e tendências. Por quê? Porque chegou a televisão. No que chegou a televisão, mudou tudo. E muito da TV foi fruto do rádio. E aí, dentre outras várias coisas que ele fez, na época a TV ao vivo ainda, tinha um cara que veio se tornar um grande parceiro dele, que é o Carlos Manga, grande diretor de cinema, dirigia aquelas chanchadas do Oscarito. Chegou e falou assim, Chiquinho, tive uma ideia que vai revolucionar a TV brasileira. Porque o Manga, ele já era da TV Rio, e teve um dia que ele estava passando nos corredores de lá, e viu numa sala uma máquina enorme, toda enrolada num plástico empoeirado. Ele chega e pergunta, o que essa máquina faz aí? Aí um cara falou, isso aí foi comprado aqui. Os caras pagaram uma nota nisso aqui, mas ninguém sabe o que isso aí faz, como é que funciona isso. Mas o que essa máquina faz? Ela se chama videotape. Videotape? Mas o que é isso? Falou, é tipo uma moviola de cinema. Você bota uma fita, como se fosse aquela película, grava antes, e aqui você vem e você monta. Você monta o programa e grava antes. Naquela época não existia programa gravado, era tudo ao vivo. Foi aí que Manga falou, vamos fazer um programa que vai revolucionar a TV brasileira. Nós vamos fazer esse programa pré-gravado, explicou como funcionava o videotape, e nós vamos fazer assim, você vai pegar esses teus personagens que você faz, você cria aí mais uns 5 ou 6, e nós vamos fazer um conversando com o outro, porque o Manga já tinha feito isso no cinema com Oscarito. O mesmo ator fazendo 2 personagens. Vamos fazer um com o outro e vai ser uma coisa que ninguém ainda fez no mundo. Porra, maravilha. O velho chegou e falou, vai se chamar então Francisco Anísio Show, que era o nome artístico dele, né? Era Francisco Anísio. O Manga falou, não, Francisco Anísio não está bom esse nome. Muito grande, muito sisudo. Vai ser Chico Anísio Show. Mas Manga, só você me chama de Chico, ninguém me chama de Chico. Agora vão chamar. Resultado, fizeram um programa, como o grande Manga falou, um grande sucesso. Revolucionou a TV brasileira ao ponto de, passava domingo o programa, hora de voo teve que ser remarcado, que ninguém saía de casa. Hora de teatro, cinema, tudo tinha que ser remarcado. Não podia ter nada às 8 horas da noite, no domingo. Teve um dia que eles saíram de carro na hora do programa para fazer um teste, estava a cidade inteira vazia. E você só olhava nas janelas dos apartamentos, aquele brilho da TV, todo mundo parado assistindo o Chico Anísio Show. E foi ali que ele se tornou realmente o Chico Anísio que todo mundo aqui conhece.
Ali foi a grande virada da carreira dele. Aí, alguns dos personagens dele daquela época, ó, realmente foi uma coisa muito revolucionária que ninguém fazia no mundo, e falam ainda hoje. Nunca vi alguém fazer isso aí. Alguém já viu um programa desse aí, americano, em inglês? O cara realmente fez uma coisa que ninguém fez. E por que isso aqui? Confie no seu produto. Porque a TV Rio, quando eles foram apresentar o projeto, a direção da TV Rio falou o seguinte: olha, a gente dá estrutura para vocês. O estúdio e as câmeras. O resto é com vocês, que a gente não vai apostar nessa ideia maluca, não. O que eles fizeram? Montaram uma produtora independente, ele, Manga e o Walter Clark. Walter Clark foi o mago do comercial da Globo. Foi o cara que fez a TV Globo, o cara vendia até a mãe. O cara era um grande vendedor. E vocês fazem uma produção independente e a gente coloca no ar, mas a gente não vai apostar nisso não, cara. Essa ideia é muito louca de vocês. Resultado, fizeram o primeiro programa independente da história da TV brasileira. Tanto que na hora que eles foram, eles tinham tanta confiança, que na hora que eles foram mostrar o programa para o Rum Bacardi, antes de terminar o primeiro bloco, os caras já tinham comprado. Os caras já tinham comprado o programa. E foi uma loucura. Foi assim, uma coisa indescritível. A importância das parcerias, né? Você vê, acreditaram realmente. Acreditaram que nós temos um grande produto na mão, vamos nos juntar nós três aqui. Fizeram a parceria e deu certo. Aí depois, ó, Walter Clark aqui, esse é o grande Boni, pai do Boninho, do Big Brother. Boni liga para ele e fala: Chico, quero te fazer um convite. Nós estamos começando aqui uma TV nova, que a gente quer que você faça parte disso tudo. Chama-se TV Globo. Ele falou: Boni, onde você estiver eu estou. Porque o Boni já era um grande parceiro dele da época do rádio. E todo mundo falando: você é maluco. Você está louco, cara. Ele estava, acho que na Excelsior, em São Paulo, muito consolidado. Você falou: você vai sair daqui para você ir para uma aventura no Rio de Janeiro com esses dois malucos? Ele falou: vou. E foi. Foi, e vem uma lição muito importante, ó, seja sócio. Quando eu falo seja sócio, é você vestir a camisa. Ele não foi sócio formal da TV Globo, infelizmente. Imagina se ele tivesse 1% da TV Globo, hein? Mas ele vestiu a camisa, foi um risco muito grande. Vestiu a camisa, foi lá e deu no que deu, né? A Globo engoliu todo mundo e ele ficou durante mais de 40 anos lá, né? Ele foi muito importante para a Globo, ajudou demais a Globo a crescer. E com essa filosofia aí, vestiu a camisa. Aí, seja versátil e crie soluções. Criou programas completamente diferentes. O primeiro programa dele na Globo tinha 5 minutos de duração. 5 minutos. E foi o primeiro programa que saiu da grade, eu nunca vi uma coisa dessa, por excesso de audiência. Porque ele entrava entre o Jornal Nacional e a Novela das 8, que já eram os dois grandes programas da Globo. O programa dava um pico, que o ponteiro ia lá no vermelho, e depois voltava para o normal, ele ganhava dos dois. Então o Ibope dava meio uma loucura, assim, falando: cara, tem que tirar, porque está descompassando aqui a nossa audiência. Então, um cara que sempre vindo com coisas versáteis e diferentes, né? Aí o que ele fala? Sou maioral. Isso ele já, Chico Anísio, né? Fazendo Chico Anísio show na Globo, naquela época do Painho, naquela época do Justo Veríssimo, mas apareceu um concorrente forte. Quem era? Olha, ele quase enlouqueceu com isso. Ele quase enlouqueceu. Porque quando a Globo foi lançar o TV Pirata, tiveram a péssima ideia de chamar ele para fazer parte da equipe de criação. E a Globo queria vir com um conceito totalmente diferente de humor, como eles pensam sempre à frente, né? Falou: cara, a gente tem que ver como é que isso aqui vai estar daqui a 10 anos, daqui a 10, 15 anos, esse tipo de humorzão clássico que o Jô, que o Chico faz, os Trapalhões, vai estar ainda bombando? Temos que formar uma plateia para daqui a um tempo, né? Chamou a galera do TV Pirata, que era o Hélio de la Penha, esse pessoal todo, Marcelo Madureira e tal, que é o pessoal do Caceta, né?
para montar um programa novo com uma estrutura de humor completamente diferente. E chamaram ele para fazer parte da equipe de redação, de criação. E foi um desastre, porque teve um choque de gerações ali absurdo. Porque ele, com a sua ideia consolidada de humor, vinha com aquele conceito que era o oposto que eles queriam. Ele falou, nessa reunião, vem cá, mas não vai ter claque? Claque é aquele riso gravado, né? Não, a gente quer o oposto, a gente não quer claque. Mas não vai ter o Paulo Silvino? Não vai ter a Berta Louran? Não, a gente não quer isso, a gente quer atores de comédia, não queremos comediantes. Mas não vai ter bordão quando você olha para a câmera e diz aquela frase que repete sempre? Não, Chico, a gente quer o oposto disso. E ele ficou pau da vida. Essa reunião foi tensa, essa reunião foi um horror. E aí depois ele saiu com uma ideia para você ver como a gente tem que estar atento às inseguranças. Porque um cara como Chico Anísio, na posição que ele tinha, dentro do humor, me lembro que ele virou para mim e falou, vou te falar uma coisa, se esse tal de TV pirata bombar, acabou o humor tradicional. Falei, pai, você está maluco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem espaço para todo mundo. O humor que você faz não tem nada a ver com o deles, você tem já o seu público consolidado. Esses caras aí vão pegar uma outra plateia, não tem nada a ver, relaxa com isso. Imagina se você vai acabar teu humor para a TV pirata. Para com isso, cara. Olha, mas a competição tem que haver, mas não pode deixar de ser branca. A concorrência é muito importante, né? Com toda certeza, ela estimula a gente. Mas tem que ser honesta, tem que ser legal. Não é verdade? As armadilhas da insegurança que eu falei. Ele quase pirou com esse negócio. Foi na época que ele começou a dar aquelas entrevistas polêmicas. Coisa que ele não fazia. Eu falava para ele, se cuidar, você está perdendo a chave da bunda. Você está pirando com esse negócio desse TV pirata, desse programa legal, os normais. Continua fazendo o seu, porra. Continua fazendo a ideia que ele teve, ó. Aqui. Engoliu todo mundo. Todo mundo. E olha a ousadia que ele teve. Ele chegou para o Boni e falou, Boni, quero voltar com a escolinha. Ele falou, não, que escolinha, cara. Você tem condição de fazer um negócio novo. Escolinha você já faz desde o rádio. Cria uma coisa diferente, cara. Não, você não vai fazer a escolinha, não. Não. Vem com um projeto novo aí. O que aconteceu? O Boni viajou. Foi ficar 2 meses de férias fora. O que ele fez? Botou a escolinha no ar. Dentro do programa. Era um quadro dentro do programa. Quando o Boni voltou, não podia argumentar nada, né? Que a escolinha já era um fenômeno. Tanto que o próprio Boni falou, vamos transformar a escolinha num programa. Você vê também como é legal a ideia do cara. O cara CEO, né? O subordinado dele desobedeceu ele. Quando ele volta, vê o sucesso que estava, podia ter mantido o orgulho. Falou, não, cara, bombou? Vamos embora, vamos em frente. Olha aí, ousadia e risco são indispensáveis. Tem que arriscar, não tem jeito. Mas aquela coisa do risco calculado, né? E entra muito a minha confiança aí. Ele tinha total confiança que, sendo um esquema antigo ou não, a escolinha ia dar certo. Porque tem uma renovação de público. A última vez que ele tinha feito a escolinha foi nos anos 70, no programa que ele tinha chamado Chico City, que nem bombou, passou transparente ali. Ele tinha certeza absoluta que ia dar certo, né? E a arte da renovação, que é você renovar. Muitas vezes você pode renovar em cima de uma coisa que já existe. Né? Tudo você pode readaptar. Pegar ideias antigas e tal, vários personagens dele. A gente fala assim, Chico Anísio tem 207 personagens. Né? Sim, mas muitos deles são personagens que ele fez lá atrás e que ele foi e trouxe com uma roupagem diferente, aí muda a voz, muda o nome, mas é a mesma coisa, diferente. Muito inteligente. Também valorizar a experiência, olha aqui, ó. Chico Anísio é conhecido como um cara que valorizava os talentos experientes. Isso aconteceu, um exemplo muito bom disso, que ele sempre fez isso, mas um exemplo assim ótimo para dar para vocês aqui, foi quando o Jô Soares foi para o SBT, e o Jô tinha um programa de humor na Globo, que era o Vivo Gordo, onde tinha um elenco magistral, dentre eles esses que estão aqui. Né? Aqueles que fazia o Baltazar da Rocha, Dona Bela, né? O Brandão Filho fazia esqueci o nome que ele falava, está na ponta da língua. Como é que era?
Não, Samuel Blausch era judeu. Esse aqui era, eu não esqueci o nome, mas não importa. E a Berta Loran, que fazia portuguesa. 4 mestres, né? E quando o Jô foi para o SBT, o Silvio falou, Jô, eu não posso trazer seu elenco, porque pagar passagem, hospedagem, essa galera toda vir para cá, tem a menor condição. Então a gente monta um elenco aqui. O que iam fazer? Mandar essa turma toda embora. Meu pai falou, o quê? Não. Pode trazer todo mundo para cá. Traz todo mundo para cá. Aí você pensa assim, que cara humanitário, né? Chico Anísio, o cara sempre preocupado em ajudar os outros, com toda certeza. Ele tinha muito essa preocupação, mas teve um dia que eu comentei isso com ele e falou, olha, sim, ok, mas eu ganho muito mais tendo esses caras comigo do que eles estando aqui. Estão empregados? Estão, empregados com plano de saúde, lindo. Mas eu tenho muito mais vantagem em ter esses talentos comigo. É um cara que sempre valorizou os veteranos. Pessoas que agregaram demais. Você vê a escolinha, o professor Raimundo, ele fazia o que a gente chama de escada, né? Que é o escada, ele é o lateral que chuta para o atacante marcar. É o cara que prepara a piada. E o mérito da escolinha é muito por causa dessas figuras aqui. Talentos assim indiscutíveis, com personagens incríveis. E outra coisa que ele fazia, investia nos novos também. Sempre gostava de lançar gente. Lançou a Lolô, Heloísa Perisseu, Pedro Bismarck. Regina Casé foi lançada no programa dele, Tom Cavalcante, e muitos outros. E também a mesma coisa, falava a mesma coisa. Ok, eu gosto de lançar, gosto de dar chance para gente nova, mas pegava os tops, né? Às vezes errava aqui, uma vez aqui, outra ali, mas na grande maioria das vezes, acertava. Olha aí, versatilidade, isso aqui é sobre versatilidade. Olha o que ele fazia. Locutor, narrador, galã de novela. Imagina o Chico Anísio galã de novela de rádio. Locutor atrás do gol. Isso é uma coisa de época, né? Ficava atrás do gol, era o repórter. O fulano e tal, o lateral passou aqui. E comentarista de futebol, locutor de rádio baile. Isso é sensacional. Existia rádio baile. Ficava uma orquestra tocando e para o pessoal dançar em casa e tal. Ator característico, novelista, redator de todos os tipos de programas de rádio, teleator, escritor, autor de letras de música, imitador e pintor. Versatilidade extremamente importante. Você tem que abrir o leque das suas competências. Quanto mais coisa você fizer, melhor no mercado, seja lá o mercado que for. Isso aqui, os livros que ele escreveu. Ele escreveu todos esses livros aqui, gravou todos esses discos aqui. E uma coisa muito interessante em relação aos livros que ele escreveu. Quando ele foi assinar com a editora, o editor falou assim, olha, Chico, eu quero que você escreva 3 livros, você vai escrever 3 livros por ano. Vão assinar um contrato aqui de 3 anos. Cada ano você me manda um livro que a gente vai lançar um por ano. Maravilha. Começou a trabalhar e ele, com sua compulsão, que já lhe é peculiar, escreveu material para os 3 livros. Botou na mesa do cara. Bum! Está aqui, ó. Os 3 livros escritos. Você escolhe aí os contos que você quer, você compila, você coloca tudo do jeito que você quiser e você lança. Maravilha, assim foi feito. Agora, sabe o que é curioso? É que quando ele lançou o segundo livro, a crítica falou assim, Chico Anísio está evoluindo muito como escritor. Como se ele escreveu tudo de uma vez? Você vê como é que... E os livros dele, eu sugiro vocês procurem na internet que tem, vocês vão conseguir naqueles sebos virtuais. Ele escrevia livros assim, todos de contos, né? Poucos romances. E com contos assim muito diferentes. Tinha contos engraçados, é claro, mas muitos contos lúdicos, dramáticos, policiais. E eu falei, pô, mas você não acha que ia vender mais você escrever livros engraçados? Ele falou, ok, comercialmente. Mas por que quem quer me ver fazer graça, me vê na TV? Eu quero fazer uma coisa diferente. Quero mostrar um lado diferente meu. E mostrou, e olha, são contos espetaculares. Espetaculares. E aqui, olha aqui, ó, feedback do grande Milô Fernandes, né? Ele não conseguia vislumbrar onde as histórias eram inventadas, os fluíam diretamente do popular nordestino. Ele tirava os personagens dele, as histórias dele da vida, né? Das pessoas que ele via, as pessoas que ele convivia. Aqui outro grande escritor, Jorge Amado. Você tem um feedback desse, de um escritor como Jorge Amado.
Não é para qualquer um, né? Isso aqui foi quando ele foi para o teatro. Mesma coisa quando ele foi para o teatro. O Zé Vasconcelos era o grande cara do teatro, foi o primeiro one-man show do Brasil, o primeiro stand-up comedy feito no Brasil foi pelo Zé Vasconcelos. E quando ele começou como comediante, ele falava assim: eu nunca vou ser tão engraçado quanto o Ronald Golias e nem vou ter a capacidade de imitar que o Zé Vasconcelos tem. Então eu vou ser o cara que faz muitos. E é que ele veio com essa ideia de fazer essa enxurrada de personagens. E no teatro, pelo contrário, ele entrava sem personagem. Ele fazia o show dele inteiro, desse jeito que está aqui, só mudando as vozes e tal. E um sucesso astronômico. Aqui, ó. Isso aqui é a entrada do Carnegie Hall. Fez show no Carnegie Hall para a comunidade brasileira em Nova York. Então, um cara que está sempre inventando coisa. Está sempre tentando ir dentro, vou fazer o teatro, mas não vou fazer teatro igual o fulano fazia. O cara vinha com um conceito dele completamente diferente e sempre com muito sucesso. Isso que eu falei, ó, aumente seu leque de habilidades. Quanto mais competências você tiver, mais chance você vai ter de se destacar. Isso é muito importante. Eu aqui, ó, o que eu pensei? Falei, vou começar a inventar coisa para fazer também. Fiz mágica, virei mágico. Me chamaram para fazer o Criança Esperança em 88. Perguntaram, quer fazer uns números de mágica aqui? Tem um negócio aqui chamado Circo dos Artes. Falei, vamos embora. E virei mágico profissional. Coisa que agregou demais a minha carreira. Demais. Demais mesmo. Foi muito importante. Então, pensa o seguinte também, ó. Tira um ano e fala assim, vou aprender uma língua esse ano. Vou aprender mágica, sei lá. Vou aprender a tocar um instrumento. Mesmo se você não for usar isso na prática, no seu trabalho, vai ser bom para o seu cognitivo. Vai ser bom para você trabalhar seu cérebro, sabe? E outra coisa, humildade não é qualidade, é obrigação. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com ele também. Tem muita gente escrota que se dá bem, sem dúvida. Mas com certeza, se você for um cara legal, um cara humilde, vai ser muito melhor para você. Muito melhor, com toda certeza. Você vai agregar muito mais gente, você vai chamar muito mais a atenção das pessoas. Então, seja um cara humilde, seja um cara legal. Com toda certeza, joga o teu ego de lado. E seja assim, seja um bom colega. Isso é bem importante. O que ele falava, um personagem para mim é um ser de vida paralela à minha. Perguntava muito para ele, qual é o seu personagem mais querido? Ele falou, cara, eu não tenho. Personagem para mim é como se fosse filho. A gente não tem um filho preferido. Você pode até ter um pouco mais de afinidade com um ou outro, né? Mas, na verdade, ele tinha os personagens dele como filhos dele. E temos aqui o último grande desafio de Chico. Isso eu fiquei muito feliz, porque eu pude fazer parte disso. Que é isso aqui, ó. Vocês viram esse filme? Esse filme é obrigação de qualquer pessoa assistir. Chama-se Up, Altas Aventuras. Isso é um filmaço. Filmaço. Ele estava mal de saúde quando eu indiquei para fazer esse filme. Eu liguei para o Garcia Júnior, diretor das dublagens da Disney. Falei, Júnior, meu pai está muito mal de saúde, cara. E a coisa mais difícil para ele, na vida dele, é não poder trabalhar. E isso, na época, estava começando esse esquema do Star Talent, que é quando chamam pessoas que não são de dublagem, de muito nome, para fazer os personagens principais dos filmes. Falei, cara, fica de olho aí, no próximo filme da Disney. Se tiver algum personagem que você acha que tem a ver com ele, falou, você acha que ele toparia? Falei, claro, bicho, ainda mais com o cachê que vocês pagam, né? Pô, os caras ganham num projeto desse que um dublador demora 2 anos para ganhar. E falou, com toda certeza, eu vou te falar uma coisa, Júnior, voz ali não vai ser problema, né? Com certeza ele vai mandar muito bem. Ele falou, cara, vou ficar de olho. Porque eu estou dirigindo um filme chamado Wall-E, que é de um robozinho. Esse filme quase não tem fala. Mas pode deixar que eu não sei o que vem ano que vem, mas eu vou ficar de olho se tiver alguma coisa para ele. E chega esse filme, me diz com sinceridade, podia ser outra pessoa a dublar esse personagem aqui? O personagem é a cara dele, fisicamente. Incrível. Não fez nem teste, que a Disney exige teste, né? Nem fez teste. Os caras já aprovaram com o currículo dele, aprovaram na hora. Mas aí aconteceu o seguinte, desafios, né? Eu falei, pai, eu vou te contar uma coisa, vou te prevenir de uma coisa. Dublagem é um trabalho difícil, tá? E você não está acostumado a fazer, nunca tinha feito. E o Garcia Júnior, que é o diretor, ele é um cara chato, no bom sentido.
Então é o seguinte, é fala por fala, tá? Ele vai te parar, ele vai te interromper, ele vai te dirigir, porque ele tem por trás dele a máquina da Disney, que é uma coisa astronômica. Os caras têm um critério de qualidade assim, com toda certeza. Eles querem que fique igual ao original, com toda a razão. Né? Uma obra dessa aqui, cara, tem que ser uma coisa, a dublagem tem que ficar top. Falei, então vai com calma que você não está acostumado, tá? Não, pode deixar, pode deixar. Ele não estava acostumado a ser dirigido. Ele era um cara que onde ele chegava, ele mandava. Né? Ninguém ousava chegar e dizer, Chico, dá uma pausa aqui. Não. Chegou lá, dito e feito. O cara parava ele a cada segundo. Falava, Chico, olha aqui um pouquinho mais para cima essa fala, que você vê que ele foi ficando pau da vida. As primeiras 2 horas foram muito tensas. O Júnior falou, cara, eu achei que a gente fosse brigar. Porque ele ficava na defensiva e ele retrucava tudo que eu falava. Mas aí depois ele entendeu a coisa, entendeu a dinâmica e conseguiu fazer. Ficaram amigos depois. Foi um trabalho, fluiu bem. A primeira 2 horas foi terrível, mas depois fluiu bem e ficou isso aqui que, meu Deus do céu, quem viu, sabe muito bem o que eu estou falando. Ficou um trabalho magistral. Unanimidade, foi o maior Star Talent da história da dublagem. Todo mundo fala, não, Chico Anísio fazendo Up, cara. Nossa Senhora. É ele e o Luciano Huck fazendo Up. Nossa, esse eu não vou nem comentar. Meu Deus do céu. Vocês entenderam, né? Então você vê um cara já beirando os 80 anos, com o conhecimento que ele tinha, com todo o know-how que ele tinha, a escola do rádio, que ele sempre falou, o rádio, os 5 anos na Rádio Mayrink Veiga, foi a coisa mais importante na minha carreira, foi ali que eu aprendi tudo. Tudo que se viu na televisão, na carreira inteira dele, ele aprendeu no rádio. Então, para um cara que trabalha com voz, né, ter que passar por uma aprovação dessa, foi um desafio muito grande para ele. Mas com certeza ficou um trabalho maravilhoso. Deu uma merdinha aqui, peraí. Não, fui eu aqui. Tá. E ele disse isso aqui, ó. Isso ele disse depois de ter feito esse projeto. Minha profissão é curiosa, a gente vai aprendendo errando, tentando, acertando, e quando a gente pensa que já sabe tudo, vê que não sabe nada. E é verdade. Essa é uma lição importante, que quando a gente diz, eu sou o cara, pô. TV Pirata foi a mesma coisa. Né? E aí, dá de cara com uma situação dessa, mas fechou a carreira, com certeza, com um projeto fantástico. Isso aí sou eu falando, ó que bonitinha essa foto. O legado que Chico deixou não pertence só à família, pertence a todos nós, ao Brasil inteiro. Agora suas lições também pertencem a vocês. E a última casa de Chico foi essa. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado.